Nossa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos do sono do bebê, né? Sei que tem muita gente nova chegando aqui no Instagram, muita gente que não entende muito bem os conceitos. Toda hora eu recebo na caixinha algumas perguntas. O que é janela de sono, doutora Lari? O que é efeito vulcânico? O que é ruído branco? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, os principais conceitos do sono do bebê. Bom, antes de começar essa live, vou me apresentar aqui para o pessoal novo. Eu sou a doutora Larissa, sou pediatra, sou mãe do Benjamin, tá? Sejam muito bem-vindas as meninas novas que estão chegando aí, muita gente nova chegando no Instagram. A gente faz essa live toda terça-feira. Geralmente a gente faz sobre sono do bebê, tá? Mas às vezes vocês me pedem outros temas relacionados à maternidade e a gente fala também. Então aqui o conteúdo é feito para vocês. O que vocês quiserem, que vocês querem ouvir aqui, põe lá na caixinha e a gente programa para poder fazer uma live, tá? E hoje a gente vai falar sobre os conceitos do sono do bebê. Bom, vamos começar então um pouquinho falando sobre o primeiro conceito, né? Vou começar a tentar fazer uma ordem cronológica, assim, mais ou menos, para que a gente já aproveite os conceitos para também inserir conhecimento, né? Para que já ajude vocês aí a ajustar o sono do bebê, certo? Então eu vou começar com o ciclo de sono. O que é o ciclo de sono? Né? Muitas vezes eu falo quando vocês fazem pergunta nas caixinhas, e aí eu falo assim, mas a gente tem que lembrar que o ciclo de sono do bebê é diferente do adulto. O que é o ciclo de sono? Ciclo de sono é o tempo que o bebê leva para fazer sono leve, aí ele vai aprofundando, sono profundo, ele passa por sono leve de novo e ele desperta. Então isso é um ciclo de sono. Então todos nós temos ciclos de sono, só que o nosso ciclo de sono é muito diferente do bebê. O ciclo de sono da gente é bem mais longo, mais pesado, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro, e muitas vezes a gente acorda no outro dia, né? Às vezes a gente dorme 6, 7 horas seguidas sem nenhum despertar, né? Sem nem, assim, a gente acorda 6, 7 horas seguidas depois. O bebezinho não consegue fazer isso. O bebezinho tem um ciclo de sono curto. Então, a cada 40, 50 minutos, isso varia um pouquinho também de bebê para bebê, mas a cada mais ou menos 40, 50 minutos, o bebê passa pelo ciclo de sono. Então, ele vai lá, os primeiros 10, 20 minutinhos ali, ele vai passar pelo ciclo de sono leve, onde ele vai estar aprofundando o sono. 20, 30 minutos ele começa a entrar em sono profundo. 30 minutos ele tá ali no sono pesadão, às vezes cai alguma coisa no chão, faz um maior barulho, o bebê não acorda. E aí, quando chega lá por volta dos 30, 40 minutinhos, o bebê começa a passar de novo pelo sono leve e ele tem o que a gente chama de despertar. Então, ele passa pelo ciclo de sono e aí quando ele chega no sono leve, ele desperta. Então, esse ciclo de sono do bebê, de a cada 40, 50 minutos, ele repercute tanto de dia quanto de noite. Então, de dia, por isso que muitas vezes a soneca só dura 40 minutos. Por que a soneca só dura 40 minutos, doutora Lari? Porque é o ciclo de sono do bebê. Quando ele passa pelo ciclo leve, que ele percebe que ele tá dormindo, ele opa. Tô querendo acordar, já tô renovado, já descansei e agora eu quero aproveitar esse mundão aqui para explorar tudo que eu tô aprendendo. Então, o ciclo de sono do bebê funciona dessa forma. É por isso que os bebês têm dificuldade para dormir. É por isso que cabe a nós, adultos, a mãe, o pai, né, o cuidador do bebê, ajudar esse bebê a aprender a emendar um ciclo de sono no outro. Então, isso é isso que a gente fala, emendar o ciclo de sono no outro. Então, o ciclo de sono funciona dessa forma. Ele é curto, ele é muito mais leve, então o sono do bebê é infinitamente mais leve do que o nosso, tá? E aí, a gente precisa ajudar esse bebê a emendar esse ciclo de sono. Então, a cada 40, 50 minutos, a gente vai precisar fazer com que esse bebê entenda que ele pode ter o leve despertar e voltar a dormir novamente sozinho, né? Sem a ajuda de ninado, mamar e por aí vai, tá? Mas hoje, como a live é sobre os conceitos, eu vou tentar falar rápido porque tem muita coisa, né? São muitos conceitos que eu sei que tem muita gente que não entende e a gente vai falar aqui hoje. O segundo conceito que eu quero que vocês entendam, que é o conceito fundamental para o bebê dormir bem, que é o conceito de janela de sono. O que é a janela de sono, doutora Lari, que eu vejo tanto você falar? A gente vai ter um post muito legal, já tá pronto já. Vou colocar para vocês essa semana um post sobre janela de sono. E aí nesse post vai estar esse resumo que eu vou falar aqui para vocês. Janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado.
Então a gente sabe que o bebê, ele dorme muito mais do que a gente, né? O recém-nascido, ele pode dormir 20 horas seguidas. É, isso aí. Então ele acorda, dorme, fica ali 20, 30 minutinhos acordado, dorme. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais tempo acordado. Então isso é janela de sono. É esse tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado. O recém-nascido, ele consegue ficar acordado 30, 40 minutos, no máximo 1 hora. Então por isso que às vezes as mães ficam assim, doutora Lari, meu bebê dorme muito. Será que tá normal isso? Tá. Recém-nascido dorme muito mesmo. A cada 30, 40 minutinhos ali, ele precisa dormir. E aí, às vezes, eles dormem o quê? 30, 40 minutos também. Então, eles ficam 1 hora acordado, 1 hora dormindo. 1 hora acordado, 1 hora dormindo. E por aí vai. Então, tá tudo certo, não tem nada de errado. A gente só precisa ajudar esse bebezinho a fazer as sonecas durante o dia, a não extrapolar essa janela de sono. Então, quando o bebê extrapola a janela de sono, então vamos lá, o bebê, só para ficar prático, um bebê que acordou às 8, às 9 ele deu sinal de sono, então às 9 ele começou a bocejar, coçar o olho, ficar mais enjoadinho. Pronto, a janela de sono desse bebê é de 1 hora, certo? Aí ele dormiu às 9, pronto, 1 hora. Ah, ele dormiu às 9h10. Ok, a janela de sono dele é de 1h10, mas você já sabe que com 1 hora ele tá te dando o sinal de que ele tá com sono. Então, isso é janela de sono. O tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado. Porque se você não coloca o seu bebê para dormir aí e ele fica acordado em vez de 1 hora, 2 horas, aí a gente vai cair no terceiro conceito que eu vou falar para vocês, que é o conceito de efeito vulcânico, ou a famosa hora da bruxa, que antigamente o pessoal achava que era cólica, né? Vai dando aí 18, 17, 18 horas, muitos bebezinhos ficam extremamente chorões, berram, gritam, choram, a gente já sabe, a gente fala, ixi, não posso receber visitas às 18 horas, não posso receber visitas às 18h30, porque é a hora que meu bebê dá o piti, é a hora que meu bebê fica chorando. E aí antigamente achava que isso era cólica. E aí começaram-se a pensar, né, poxa, mas por que dá cólica todo dia no mesmo horário? E aí quando começaram os estudos de sono, pessoal, né, os estudiosos do sono do bebê, eles perceberam que, na verdade, essa hora da bruxa não é cólica. É uma explosão de estresse ao longo do dia. É aquele bebê que ele não conseguiu dormir o suficiente. E aí chega no final da tarde, ele tá uma pilha para entrar no sono noturno. Ele tá super cansado, super estressado. E aí acontece a famosa hora da bruxa. Esse efeito vulcânico, né, que vem de vulcão mesmo, aquele vulcão em erupção, uau, aquele estresse todo que o bebê fica. Esse efeito vulcânico, ele pode acontecer qualquer hora do dia. Pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, pode acontecer na madrugada, pode acontecer de noite, mas é muito comum que ele aconteça nesse horáriozinho aí do final da tarde, porque de fato é um horário de transição. Então quando começa o sol a se pôr, os hormônios do bebê, ele também se modificam, então o cortisol começa a cair, a melatonina tende a subir, e aí se o bebê tá muito cansado e tem um nível elevado de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica muito chateado, em efeito vulcânico, chorando horrores, e aí dificulta muito o processo de dormir, porque para o bebê dormir ele precisa estar relaxado, né? Igual a gente também não consegue dormir quando a gente está estressado, às vezes a gente está tão angustiado com alguma coisa, né? A gente está com adrenalina, chega do trabalho, e aí você tenta dormir e não consegue. Só conseguimos dormir quando a gente dá uma relaxada, né? Eu mesmo leio sempre antes de dormir, eu leio, porque me relaxa. Já meu esposo, a televisão relaxa. Ele assiste um pouco de TV e depois ele vai dormir. Então cada um tem o seu momento ali, cada um tem aquilo que lhe relaxe. E pro bebê é a mesma coisa. Cada bebê tem aquilo que relaxa mais ele. Então tem bebês que relaxam muito com massagem, com ruído branco, com banho de ofurô, né? Vamos falar do ruído branco já já. Banho de ofurô, passeio, sling, ninar, mamar. O ato de sucção acalma muito o bebê, relaxa o bebê. Então, se esse bebê está em efeito vulcânico, se esse bebê está extremamente estressado porque ele não conseguiu tirar a sonequinha dele, a gente precisa relaxar esse bebê para conseguir dormir, certo? Então esse foi mais um conceito de sono que a gente viu aqui. Próximo conceito de sono que eu quero ver com vocês. Ruído branco. Vamos falar do ruído branco. O que é o ruído branco? Gente, o ruído branco, por que chama ruído branco? Porque é um som contínuo que a gente vai colocar sempre que o bebê for dormir. Pode ser uma música, doutora Lari? Pode. A gente geralmente, eu geralmente oriento a colocar a música
no ritual do sono. Então você vai dar um banho no bebê, você vai amamentar o bebê, colocar uma musiquinha, uma música clássica, uma música de niná, uma música que você gosta, que é tranquila, ela vai fazer parte do ritual ali. Mas para o bebê dormir, o ruído branco, ele é diferente de uma música comum. Por quê? Porque o ruído branco, ele é um som contínuo. Isso faz com que o bebê meio que pare para prestar atenção, porque ele é muito contínuo. Então, por exemplo, um som de secador fica assim contínuo. Ou barulho de água caindo, aquele barulhinho da água caindo, né? A torneira. Ou, por exemplo, o barulho de batimento cardíaco. Então, assim, o ruído branco, ele é um som contínuo que ele faz o bebê prestar atenção. Por ele ser contínuo mesmo. E o volume, você tem que fazer um volume que não seja tão alto, né? Que não seja tão estressante nem pra você, nem pro bebê. Mas que seja um volume que mascare o ruído externo. Que mascare o barulho externo. Então, se você mora numa casa barulhenta, por exemplo, o ruído branco, ele vai te ajudar muito. Porque o seu bebê vai ficar concentrado naquele volume, naquele barulho. E aí, se fizer qualquer barulho fora ali, ele não vai ouvir. Porque ele vai estar concentrado dormindo ali naquele barulho. Então, ruído branco são ruídos mesmo. Então, secador de cabelo, água caindo, barulho de cachoeira, barulho de batimento cardíaco. Esses são os mais comuns, que o pessoal, geralmente, as mães me falam que tem mais resultado. Desses aí, o que bate recorde é secador de cabelo. Secador de cabelo é o recorde. Tem gente que fala assim, eu durmo com ventilador. Tem adultos que dormem com ruído branco, né? Fala, nossa, eu tô tão acostumada a dormir com o barulho do ventilador que quando eu não durmo com o ventilador ligado, eu não consigo dormir. Eu acostumei com aquele barulho. O bebê é a mesma coisa. Então, o ruído branco, ele serve pra gente criar uma associação do sono positiva. Vou falar também desse conceito de associação. Então, ele serve para a gente associar o sono, ou seja, o bebê vai associar aquele barulho e aí todas as vezes que ele estiver dormindo, ele vai ficar concentrado naquele barulho. Quando ele passar pelo leve despertar, que ele vai perceber mais ainda, porque quando ele está em sono profundo, ele pode nem ligar muito o barulho. Quando ele passa pelo sono leve ali, aí ele começa a perceber mais o barulho. Quando ele vê que ele está escutando o barulhinho dele, que é o barulhinho de dormir, ele volta a dormir de novo. Então ele vai, aí escutou, aí ele volta a dormir de novo. Então o ruído branco, ele ajuda muito o bebê a conseguir dormir bem, a conseguir emendar um ciclo de sono no outro, ajuda o bebê a relaxar. Às vezes quando o bebê está em efeito vulcânico, nessa hora da bruxa, quando você liga ali o ruído branco, ele para um pouquinho ali, presta atenção e aí começa a relaxar. Então o ruído branco, ele tem múltiplas funções. Ele ajuda o bebê a relaxar, ele é ótimo para ajudar o bebê a emendar um ciclo de sono no outro, ele é ótimo para mascarar ruídos externos. Então ele funciona como uma associação positiva do sono. O que são as associações do sono? Vamos para outro conceito. A associação do sono é tudo aquilo que ou ajuda ou prejudica o sono do bebê. A palavra associação vem de fato do associar. Então o bebê associou aquilo para dormir, ele tem aquela necessidade daquilo para dormir. Por exemplo, tem bebês que só dormem mamando. Então o bebê associou a mama ao sono. E aí quando ele tem um leve despertar, ele precisa mamar de novo para dormir, mesmo que ele não esteja com sono. Ele precisa simplesmente do ato de sucção para ele conseguir relaxar. Quando ele relaxa, ele dorme. Então bebês que têm a associação da mama, que a gente fala, são bebês que precisam da mama todas as vezes que tem um leve despertar, porque o bebê não consegue dormir de outra forma. Então, o ruído branco, ele funciona como uma associação, ao meu ver, muito positiva, porque é só você ligar o barulhinho lá e pronto. O seu bebê vai ficar viciado naquele barulho, vai ficar dependente daquele barulho. E se ficar? Tá tudo bem, é só um barulho. Você coloca lá no celular, sei lá, uma caixinha. Quando você viajar, for para qualquer lugar, você leva, né? Então, geralmente, até os 2 anos de idade, ele funciona muito bem. Depois disso, a gente consegue tirar. Por quê? Porque o sono do bebê vai mudando e ele vai ficando um pouco mais profundo, o ciclo de sono vai ficando um pouco maior, né? O sono leve vai indo embora, o bebê vai conseguindo ficar com sono mais pesado. Então, à medida que o bebê vai crescendo, a gente consegue ir tirando esse ruído branco. Geralmente, até os 2 anos de idade, eu sempre recomendo, vale muito a pena utilizar. Aqui em casa, eu usei
pouco, acho que até um ano mais ou menos, depois de um aninho, a gente já começou a não usar e não fazia mais diferença no sono, o bebê, meu filho continuava dormindo e aí a gente tirou. Mas tem muita gente que usa até os 2 anos de idade, tá? E tem gente que usa até na vida adulta. Eu considero uma associação positiva. Eu acho que não tem problema, é um barulhinho, é um ruído, não é nada que vai atrapalhar outras pessoas, por exemplo, se dormirem na mesma casa, porque o barulho vai ficar só no seu quarto, né? Ou no quarto do bebê. Então, é bem tranquilo. Já falamos sobre alguns conceitos: ciclo de sono, ruído branco, efeito vulcânico. Vamos falar um pouquinho sobre os auxílios do sono. Naninha, o que é naninha? A gente fala muito. Naninha, o que é naninha, doutora Lari? Naninha, gente, é um objeto de transição. O que é um objeto de transição? Objeto de transição é um objeto que remete à segurança materna. Então, por exemplo, a naninha funciona, tem a naninha propriamente dita, você pode comprar. Se você digitar no Google assim, naninha, comprar naninha, vai aparecer alguns modelos de um bonequinho. Era pra eu ter pego de bem pra mostrar pra vocês aqui, quando ele era pequenininho, que ele quase não usou, mas enfim, pra mostrar pra vocês, mas acabei esquecendo. É por exemplo, um ursinho na ponta e um paninho, certo? E aí o seu bebê se agarra a esse paninho. Esse paninho, todas as vezes que você tiver com o bebê amamentando, ou rindo, tendo algum momento de prazer, com o bebê passeando, sempre você agarra a naninha junto, leva a naninha junto. E aí o bebê vai associar sempre a naninha à mãe, né? Ao cuidador principal. Então, essa naninha, ela vai referir a mãe, ela vai inferir a mãe, ela vai funcionar como objeto de transição. Como assim transição? Transição da necessidade que o bebê tem de estar 100% ligado à mãe, ele vai transferir isso para a naninha. Então, a naninha vai funcionar como uma segurança para o bebê. E aí é muito bom, porque quando o bebê dorme e ele tem um leve despertar, porque a gente sabe que o leve despertar do bebê, o bebê tá com sono, gente, o bebê quer dormir, só que ele não consegue dormir sozinho. Ou ele precisa da mama, ou do ninar. E aí, quando esse bebê, ele cria essa associação com a naninha, quando ele vê que a naninha tá ali do lado dele, ele abraça a naninha e dorme de novo, sem precisar da mãe. Então a naninha é show de bola, assim, para bebês que pegam a naninha, famílias que conseguem inserir a naninha, realmente pegar, toda vez que tiver com o bebê no colo, coloca a naninha, tá amamentando, usa a naninha. É um processo de insistência mesmo. Aqui em casa mesmo, bem não pegou naninha quando era bebê. Agora que ele é grande, que ele tá com 2 anos e pouquinho, ele dorme com os amigos do sono. Os amigos do sono dele são naninhas, porque são ursinhos que dormem com ele na cama, né, que pra ele gera segurança. Então os amigos dormem com ele se sente seguro ali. Mas isso foi agora, depois de velho. Quando ele era bebê, ele não pegou naninha. Ah, e por que alguns pegam, outros não pegam? Gente, porque cada bebê é único. Tem bebê que associa a naninha à mãe, tem bebê que você faz de tudo e o bebê não tá nem aí pra naninha. Pega a naninha, joga no chão. Tem bebês que ficam com raiva da naninha porque sabe que a naninha é pra hora de dormir. E tem bebês que são bem resistentes ao sono. E por aí vai. Mas é um objeto que vale muito a pena testar. Vale muito a pena você inserir a naninha na sua rotina. Como que você faz para inserir a naninha? Todas as vezes que você tiver com o bebê, coloca a naninha junto. Geralmente eles começam a ter essa associação com a naninha por volta do 6º mês de vida. E é quando eles também têm a capacidade, por exemplo, de quando você bota um pano no rostinho, eles conseguem tirar. Então a naninha, ela fica... você pode colocar o bebezinho para dormir com a naninha de noite, a partir do 6º mês, né? Porque ele já consegue tirar. Por exemplo, se a naninha for pro rostinho dele, ele vai empurrar. Abaixo de 6 meses é perigoso, não é para você colocar a naninha para o bebê dormir. Você pode até colocar durante o dia para já ir introduzindo na soneca, sob a sua supervisão, mas à noite não, tá? Porque a naninha, pano pode ir pro rostinho do bebê e o bebê não vai ter a capacidade de tirar esse pano do rosto e aí a gente pode ter acidente mesmo. Então, abaixo de 6 meses, eu não recomendo que se use naninha no sono noturno, certo? A partir do 6º mês, você mesmo vai treinar, você faz o teste, tá? Às vezes tem bebezinhos que gostam muito de dormir com fraldinha, né? A fraldinha, ela funciona como uma naninha. O bebê agarra a fraldinha, bota no rosto, eles gostam de colocar no rosto mesmo, ficam cheirando ali a fraldinha, e a fraldinha funciona como uma naninha, tá? E você vai ver, você coloca a fraldinha no rosto do bebê, a partir do 6º mês de vida, o bebê tira. É aquela brincadeira do achou? Você põe, cadê fulano? Aí põe um paninho no rosto. O bebê mesmo tira, ele empurra. Achou! Então, assim, a partir do 6º mês de vida, você pode colocar a naninha tranquilamente, que não tem risco de acidente, porque o bebê já consegue tirar essa naninha do rosto, certo?
Ritual do bom dia. A Ju tá perguntando aqui o que é o ritual do bom dia. Gente, ritual do bom dia é você mostrar pro seu bebê que o dia vai começar. Deu o horário que você acorda, 6, 6h30, 7. Você vai chegar pro bebê todos os dias com a mesma expressão. Então, ou você vai cantar uma música, ou você vai simplesmente abrir a janela e falar bom dia, meu amor. Aqui em casa o ritual do bom dia era assim quando era bebezinho. A gente abria o blackout de bem para poder entrar realmente a luz do dia, o sol, a luz do sol mesmo ali, a luz do dia. Abria o blackout, abri a janela para entrar aquele ventinho também. Bom dia, meu amor! Hoje o dia começou. Hoje nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Então nós vamos passear, ou nós vamos para pediatra, ou nós vamos brincar no tapetinho de atividades daqui a pouco. Mamãe vai colocar você para mamar, depois que você mamar, você vai tirar uma soneca no sling. Enfim, a gente contava para ele, né, fazia uma previsão do que ia acontecer naquele dia. E dava o bom dia, abrindo a janela, colocando a luz do sol para entrar. Depois a gente começou a cantar aquela música da Fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. E todo dia de manhã a gente cantava essa música. Aí meu esposo abria a janela. Pra quê? Pra mostrar pra ele que o dia começou. Por que é importante o ritual do bom dia, gente? Porque os bebezinhos, eles podem ter despertares na madrugada. E quando eles estão passando por períodos de saltos de desenvolvimento, esses despertares, eles podem durar um pouquinho mais. Então, ao invés do bebê acordar simplesmente para mamar, então ele vai lá, mama e volta a dormir, ele acorda e ele às vezes tem alguma coisa que chama atenção ali no quarto, às vezes nem tem, ele simplesmente quer colocar as habilidades em prática. E aí ele quer colocar, por exemplo, a habilidade de sentar no berço ou de rolar. E aí aquele bebê começa a ficar acordado na madrugada. E se você não faz um ritual do bom dia, o bebê pode pensar que tipo, quero acordar agora, tá na hora de acordar. E aí o bebê chora, faz de tudo para sair do quarto, porque ele não entende que ainda não é hora de acordar. Então, se você vai nos despertares da madrugada, você simplesmente pega o seu bebê, amamenta o seu bebê, se tiver que trocar fralda, troca, o que você tiver que fazer com o seu bebê, você faz. Se você faz isso, né, sem fazer o ritual do bom dia, não, você vai simplesmente trocar, amamentar, sem conversa, sem brincadeiras na madrugada, o seu bebê começa a entender, o dia só começa quando ela abre a janela e fala bom dia pra mim. Quando ela não faz isso, eu preciso voltar a dormir. Não é hora de acordar ainda. Claro, gente, que nada disso é de forma consciente. O bebê não tem capacidade para pensar dessa forma que eu tô falando, tá? É só para ilustrar para vocês entenderem. Mas de forma inconsciente, de forma sensitiva, eu sempre digo, os bebês são muito sensitivos, eles estão intimamente conectados com a gente, com o que a gente sente, né? Quando a gente tá tranquila, eles ficam tranquilos. Quando a gente tá estressada, a gente estressa eles e por aí vai. Então, de forma inconsciente, ele entende que aquilo não começou ali, o dia não começou ainda. Então, não tá na hora de acordar, eu vou precisar dormir de novo. Então, para isso serve o ritual do bom dia, né? Uma das funções do ritual do bom dia é isso, é o seu bebê diferenciar os despertares da madrugada do despertar do bom dia, do de fato o dia vai começar. Além disso, para os bebezinhos pequenininhos, o ritual do bom dia ajuda muito o bebê a aprender a diferenciar o dia da noite. Então, quando você faz o ritual do bom dia, o seu bebê começa a entender o que é dia e o que é noite. Então, ele vai entender que dia é hora de brincar, passear, né, mamar, tirar soneca, e à noite é hora de dormir, dormir e dormir. Certo? Então, esse é o ritual do bom dia. Como é que você pode fazer o ritual do bom dia? Como você quiser, o que você tem costume de fazer. O importante é sempre mostrar a luz do dia pro bebê, tá? Não necessariamente o sol, né? Tem casas que não batem sol de manhã. Se você puder dar um banhozinho de sol, é maravilhoso. Também ajuda muito na regularização do ciclo circadiano, que a gente fala, né? Que é o ciclo de sono do bebê, do que é dia, do que é noite. O banho de sol ajuda muito. Mas se não bate sol na sua casa, não tem problema. Você vai simplesmente fazer o ritual do bom dia com a luz do dia. Abrir janela, né? Deixar a luz do dia entrar ali para o bebê entender que o dia está começando. Certo? Soneca, gente. O que é soneca? Soneca é um sono curto. O próprio nome já diz, né? Então, se você olhar no dicionário, soneca é um sono pequeno, um sono curto. Sonecas devem ser feitas durante o dia. O bebê precisa tirar soneca. Se o bebê não tira soneca, o que vai acontecer? Aquele conceito que a gente falou aqui há pouco.
efeito vulcânico, o bebê vai ficar extremamente estressado, ele precisa dormir de dia. Então a soneca, quanto tempo deve durar uma soneca, doutora Lari? A soneca ela deve durar entre 40 minutos e até 2 horas. Então, poxa, é um tempo muito grande, né? É uma diferença muito grande, entre 40 minutos e 2 horas, como é que eu vou saber qual é o tempo melhor para o meu bebê? Observando o seu bebê. Tem bebês que dormem 40 minutos, tem bebês que dormem 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, 2 horas, tá? O importante é que sonecas longas, ou seja, mais do que 1h30, elas não devem existir muitas vezes ao dia. Então, todas as sonecas do seu bebê não precisam ser de 1h30, 2 horas, tá? Não precisa. Geralmente, os bebês tendem a fazer as sonecas mais curtas, mesmo de 40 minutos, 1 hora. E você não precisa se preocupar em prolongar essa soneca se o seu bebê acorda bem. Então, o parâmetro principal para você saber se o seu bebê está tirando uma boa soneca é como é que ele acorda. Ele acorda bem, feliz, ou ele acorda chorando, estressado. Se ele tá acordando e chorando, estressado, provavelmente ele queria dormir mais. E aí, por ele não saber emendar um ciclo de sono no outro, ele vai precisar da sua ajuda. Mas se ele acorda bem feliz, ótimo. Soneca de 40 minutos, tá valendo. É o ciclo de sono que ele fez e tá tudo bem. Tá? Ritual da soneca. Na verdade, rituais, né? Vamos falar dos rituais. O que são os rituais? Então, ritual, gente, é tudo aquilo que a gente faz repetidamente, né? Então, por exemplo, tem gente que tem ritual de rezar o terço, é um ritual. Todo dia eu rezo o terço. Ou meditação, tem gente que faz meditação. Meditação é um ritual. Ou a gente tem um ritual para dormir. Todo mundo tem um ritual para dormir. Então, vamos lá, no meu caso, eu já tomei banho, geralmente tomo mais cedo, eu vou escovar o dente, vou fazer uma leitura, vou fazer uma oração e durmo. Isso é um ritual. Então, ritual é tudo aquilo que você faz de forma repetida, né? Porque é uma coisa que te acalma, é uma coisa que vai te ajudar a dormir, é uma coisa que vai te ajudar, sei lá, porque a gente faz ritual para outras coisas também durante o dia, né? Enfim. Então, ritual é uma coisa que você repete. Então, os rituais, eles servem, né? Os rituais do sono do bebê, eles servem para acalmar, para relaxar o bebê, para o bebê conseguir dormir. Tirando o ritual do bom dia, né? Que o ritual do bom dia a gente já falou que ele serve para gerar previsibilidade, né? Fazer o bebê diferenciar o dia da noite, ajudar o bebê a entender que agora o dia começou. Os rituais da soneca e do sono noturno, eles têm como função principal relaxar o bebê. Ele tem como função fazer com que o bebê entenda que agora é hora de dormir, agora é hora da soneca ou agora é hora do sono noturno. Então, todas as vezes que você vai, durante a soneca, por exemplo, tá na hora da soneca, eu vou lá, vou colocar meu bebê para dormir no quartinho dele, vou fechar a cortina, vou ligar o ruído branco, vou avisar para ele, olha filho, tá na hora de tirar a sonequinha, vamos descansar um pouquinho, vou colocar uma música, pronto. O seu bebê vai entender que todas as vezes que você fechar a janela, avisar para ele que ele vai tirar uma soneca, ele vai entender que é para descansar. A mesma coisa o sono noturno. Toda vez que você fizer uma chantala, que é uma massagem, né? Você faz uma massagem lá pro bebê. E aí depois que você faz a massagem, você dá o banho de ofurô, banho de chuveiro, né? Que relaxa. E aí você amamenta o bebê, nina o bebê, ou coloca o bebê para dormir no berço. Pronto. Toda vez que você faz essa sequência de atividades, o bebê vai entender que é a hora do sono noturno. Então os rituais, eles servem para gerar previsibilidade ao bebê. Eles servem para o bebê entender que está na hora de descansar. Então, o ritual da soneca é importante que seja feito. Doutora Lari, mas meu bebê tira cada soneca em um lugar. Um dia ele dorme no carrinho, uma soneca ele dorme no carrinho, a outra soneca ele dorme no colo, a outra soneca ele dorme no sling. Gente, não tem problema. Quanto mais novinho for o seu bebê, menos elaborado precisa ser o ritual, porque ele não entende. Né? Ele está começando ali a entender, você está começando a gerar uma previsibilidade nele, você está começando a ensinar para ele que ele consegue dormir daquela forma. Então, quanto menorzinho o seu bebê, não tem problema dormir em lugar diferente. Tem bebezinhos, meu filho com 2 meses, outubro, novembro, dezembro, isso mesmo, 2 meses, a gente estava na casa de praia, ele nasceu em outubro, ele estava com 2 meses em dezembro. Ele dormia as sonecas dele, sabe aonde? Em cima de uma mesa de sinuca,
com barulho, o povo fazendo barulho. Tá certo isso, doutora Lari? Não tá. Mas por que ele dormia lá e eu não ligava? Porque ele tava com 2 meses e não tava atrapalhando o sono dele o barulho. Quando o bebezinho é muito pequenininho, o barulho pode não atrapalhar. À medida que ele vai crescendo, o barulho atrapalha. E não é questão de acostumar não, viu gente? Porque, por exemplo, meu filho, eu tô falando pra vocês, com 2 meses ele dormia no barulho. Quando ele fez 3 meses, jamais ele dormiria numa mesa de sinuca. Porque chama atenção, ele quer ver, ele quer explorar. Então, é natural que os bebezinhos, à medida que vão crescendo, comecem a brigar mais contra o sono. Comecem a precisar de mais rituais relaxantes para conseguir tirar a soneca, certo? Então, não é que você vai... Tem gente que fala assim, eu não vou colocar meu bebê para dormir no escuro, nem eu vou colocar ele para dormir no silêncio, porque senão eu vou estar acostumando ele mal, e aí quando eu tiver que sair, ele não vai dormir no barulho. Gente, isso é a pior coisa que vocês fazem com o bebê de vocês, é uma coisa super errada, tá? O bebê, ele precisa relaxar para dormir, ele precisa de escurinho, ele precisa de música ou de ruído branco, né? Ele precisa de silêncio, não dá para dormir no barulho, tá? Então, o pequenininho não. Às vezes tem bebezinhos de 1 mês ou de 2 meses que não conseguem dormir no barulho, tá? Mas tem outros que conseguem, tá tudo bem. Se tá conseguindo dormir, beleza. Mas fica atenta, porque logo pode ser que ele não consiga, tá? Então, os rituais, eles vão ajudar você, eles vão ajudar a criança, eles vão ajudar o bebê a entender que é hora de dormir. Então, se o seu bebê hoje dorme em qualquer lugar, na sala, no carrinho, ele é um bebezinho pequenininho, tá tudo bem, ele só precisa dormir. É importante que ele consiga dormir de dia para ele conseguir dormir à noite, tá? À medida que ele for crescendo, que você for vendo que ele tem necessidade de dormir no cantinho, no escurinho, né? Aí você vai mudar o ritual. É por isso que a rotina, gente, ela não é engessada. Não dá para você criar uma rotina hoje com seu bebê de 1 mês e querer fazer essa mesma rotina até seu bebê fazer 1 ano. É impossível. Você vai precisar adaptar a rotina o tempo todo. O bebê vai mudando, você vai adaptando. Por isso que a assessoria, ela é válida por 1 ano, né? A Sony Rotina com Apego. Porque eu vou estar lá para te ajudar sempre que você precisar. Porque, de fato, eu sei que ao longo do 1º ano de vida, o bebê muda muito, o sono vai mudando. E a gente vai ali sempre organizando. E, às vezes, o detalhe para o bebê dormir bem tá aí. Às vezes, você se apegam a uma rotina. Nossa, tem mãe que se apega àquilo ali. Não, mas meu filho tava tirando 2 sonecas e tava dormindo no carrinho, ou tava dormindo, sei lá, no berço. E agora não quer mais saber de dormir no carrinho, ou não quer mais saber de dormir no berço. Gente, OLX, desapega. Desapega de tudo. Se tá fazendo uma coisa que não tá dando certo, tudo bem que já deu certo, beleza, já deu certo por um período, mas agora tá precisando mudar. Não tá dando certo, precisa mudar. Então não fiquem apegadas a uma rotina, a um ritual, não. Quer ver um exemplo clássico? Com o Ben mesmo foi assim, massagem. Massagem relaxa muito o bebê, de fato, muito, muito, muito. Né? A gente fazia Chantal aqui, era uma delícia. Chega uma hora que o bebê não quer mais receber massagem. Que o bebê, em vez de relaxar, ele ri, ele brinca, ele acha que você tá, sei lá, fazendo qualquer brincadeira e ele não relaxa. Então a massagem, ela passa a não ser mais um ritual relaxante para o bebê. Você pode até continuar fazendo a massagem fora da hora do bebê dormir, porque o bebê não está relaxando mais com massagem. E aí tem mãe que fica pegada, não, mas eu sempre fiz massagem desde que ele nasceu, e massagem é bom, eu tenho que fazer. Não, se o seu bebê não está relaxando, muda o ritual. Muda o ritual, porque para o seu bebê dormir bem, você precisa fazer um ritual relaxante, que o bebê consiga realmente ficar ali tranquilo, senão ele não consegue dormir. Para o bebê dormir, ele tem que estar relaxado, certo? Vamos falar sobre rotina, então. O que é rotina, né? O que é rotina? Rotina é um cronograma, doutora Lari? Muita gente entra para assessoria com essa visão. E aí, eu já aviso logo. Não, rotina não é cronograma. Muita gente acha que rotina é assim, meu bebê tem rotina. Como é que o bebê tem rotina? O bebê tem que acordar às 6, fazer a primeira soneca às 8, a segunda às 10, a terceira 1h, sei lá, comer tal hora. Gente, bebês, nunca, escuta isso, nunca é nunca mesmo. Nunca vocês vão conseguir fazer um cronograma pro bebê de vocês que funcionem para sempre, porque o bebê muda o tempo todo. A janela de sono, que é esse tempo que o bebê consegue ficar acordado, ele vai mudando. Então você vai precisar também mudar a soneca. Não dá para você ficar o tempo todo fazendo a mesma janela de sono, fazendo a soneca nos mesmos horários, porque não vai ajudar o bebê. Então rotina não é cronograma. Rotina é uma sequência de atividades que você vai fazer, que você vai gerar previsibilidade no seu bebê, e o seu bebê vai começar a entender como funciona o dia dele. Rotina não serve só para ajudar o bebê a dormir.
óbvio que é fundamental, né? Tanto que o curso chama Sono e Rotina com Apego, né? Então, para o bebê dormir bem, sono, ele precisa de uma rotina com apego, tá? Não adianta você fazer a rotina e esquecer da parte do apego, porque não é só de rotina que o bebê precisa para dormir bem. O bebê precisa, para dormir bem, se sentir seguro. O bebê precisa estar num ambiente aconchegante. O bebê não pode se sentir seguro, ter medo, senão ele não consegue dormir sozinho, vai precisar da mãe. Então é sono e rotina com apego. Então, óbvio que para o bebê dormir bem, ele precisa de uma rotina. Sim, mas não é tudo. Rotina não é tudo. E a rotina não serve só para ajudar o bebê a dormir. A rotina serve para tudo, gente. Rotina, eu costumo dizer. E vocês já ouviram essa frase, eu acho, de várias pessoas. Muita gente fala isso, que rotina é vida. Por que rotina é vida? Porque o bebê que tem rotina, ele é um bebê que ele já sabe o que vai acontecer durante o dia. Então, ele é um bebê muito mais seguro, muito mais tranquilo. O bebê que não sabe o que vai acontecer durante o dia, ele vive sob tensão. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Imagina você tendo que mudar de emprego todo dia, ou sei lá, toda semana. Imagina você tendo que mudar de país e aprender uma nova língua, uma nova cultura a cada ano. Tudo que é mudança gera insegurança para o ser humano, tanto para os adultos, quanto para as crianças, quanto para os bebês. Toda mudança gera insegurança. Então a gente está aqui para ajudar nossos filhos, né? A gente fala muito sobre isso, quem estuda disciplina positiva, que eu sou apaixonada, a gente fala muito a gente cria nossos filhos para serem seres seguros. Segurança é fundamental. Então, a rotina, ela ajuda o seu bebê a saber o que vai acontecer durante o dia. Por isso, ele tem uma previsibilidade. Ou seja, quando você faz um ritual, ele sabe que ele vai dormir. Quando você, sei lá, pega a naninha, ele já sabe o que vai acontecer. Quando você põe um tapetinho no chão, ele sabe que é hora de brincar. Quando você veste o sling, ele já sabe que é para passear. E por aí vai. Então a rotina ajuda o seu bebê a ser um bebê tranquilo, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então ele não fica naquela angústia do que será, o que será. O bebê, gente, eles são seres que estão em franco processo de aprendizado. E vocês sabem disso. Observem o bebezinho de vocês, como eles evoluem muito, muito, muito infinitamente a cada mês. Um bebê recém-nascido é totalmente diferente de um bebê de 1 mês. O bebê de 1 mês é totalmente diferente do de 2. O de 2 é diferente do de 3, o de 3 é diferente do de 4 e por aí vai. A cada mês o seu bebê adquire habilidades diferentes. Todo mês, são meses, o bebê aprende alguma coisa nova, né? A gente tem vários saltos de desenvolvimento aí que aparecem para ajudar o bebê a adquirir habilidades. Vamos falar sobre o salto de desenvolvimento também, sobre esse conceito. Então, a rotina, ela ajuda o seu bebê a ser seguro, porque a cada mudança que acontece, vai acontecer, ele vai ficar ansioso, né? A gente sabe que os saltos de desenvolvimento deixam os bebês ansiosos, nervosos, atentos, querem a mãe, querem mamar o tempo todo para se sentir seguro. Por quê? Porque eles estão vendo o mundo de maneira diferente. Então, quando você tem rotina, você ajuda demais o seu bebê a ser um bebê seguro, a ser um bebê que sabe o que vai acontecer, a diminuir essa angústia que o seu bebê vai passar, tá? Então, rotina não é só para ajudar no sono. Óbvio que é fundamental para o sono, mas ela é muito, muito importante para todos os outros aspectos que regem a vida do bebê. Então, pensa nisso. Rotina ajuda o bebê em tudo. Ajuda o bebê a dormir, ajuda o bebê a aprender, ajuda o bebê a ser mais feliz, ajuda o bebê a ser mais seguro e por aí vai, tá? Então, rotina é vida. Saltos de desenvolvimento. O que são os famosos saltos de desenvolvimento, doutora Lari? Todo mundo tem dúvida sobre isso, tem gente nova chegando que nunca nem ouviu falar. Teve uma mãe que mandou pra mim um recadinho nos directs. Doutora Lari, salto de desenvolvimento. Eu tava vendo um vídeo seu no YouTube, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tenho 3 filhos e nunca ouvi falar sobre isso. Gente, salto de desenvolvimento é um conceito novo, tá? Pra falar pra vocês, na minha residência de pediatria, não vou nem contar quantos anos, que eu não vou contar a minha idade pra vocês. Mas há um tempinho atrás, a gente não ouvia falar sobre isso. Eu não aprendi sobre saltos de desenvolvimento na minha residência de pediatria. Eu não aprendi sobre esterogestação, vamos falar também na minha residência de pediatria. Eu não aprendi sobre isso, sobre sono do bebê, nada disso. Então são conceitos novos, de fato, né? O salto de desenvolvimento, ele veio para ajudar a explicar por que os bebês adquirem as habilidades mais ou menos ali na mesma idade, né? Então, sei lá, o bebezinho de 3 meses que consegue fazer lá a levantação do pescoço, ela consegue levantar o pescoço igual uma lagartixa perfeitamente. Geralmente é quando eles atingem, quando eles
atingem o máximo da sustentação do pescoço. Com 3 meses. Com 6 meses, eles começam a sentar sem apoio ou com apoio leve. Com 7, 8, 9 meses, eles começam a engatinhar, né? A gente tem uma diferença ali entre um bebê e o outro. Mas os marcos, eles acontecem mais ou menos ali no mesmo período. Com 1 aninho, eles começam as primeiras palavras e por aí vai. Então, eles perceberam que os bebês, eles conseguem, eles adquirem habilidades mais ou menos ali naquelas idades e que quando eles estão no período que antecede a essas habilidades, a aquisição dessas habilidades, eles passam por profundo angústia, nervosismo, medo, né? Isso são os saltos de desenvolvimento. Quando o bebê está passando pelo salto, é a fase que o bebê está adquirindo essas habilidades. Então, o cérebro está sendo programado para o bebê adquirir essa habilidade. Então, por isso que eles ficam estressados, porque como é uma coisa nova e tudo que é novo gera angústia, eles ficam angustiados. Tudo que é novo gera angústia no bebê, porque o bebê tá aprendendo muita coisa. Imagina você que vê o mundo, você tá deitado, o bebezinho fica deitado, né? A maioria dos bebês, até 3, 4 meses eles ficam deitados, literalmente deitados. Então, o que eles enxergam do mundo? Eles enxergam o teto, quando eles começam a virar a cabeça, eles enxergam as laterais. Imagina o que é para esse bebê simplesmente passar por um salto de desenvolvimento que vai ensinar ele a sentar. E aí ele senta. Imagina você que enxerga o mundo deitado, passa a enxergar o mundo como ele é de fato, né? Sentado ali em pé. É muita mudança. Então, o bebê olha ali, para ele é tudo muito diferente. Então, por isso que os saltos de desenvolvimento, eles geram angústia no bebê. Então, saltos de desenvolvimento são esse período onde o bebê vai adquirir novas habilidades e aí ele passa por uma extrema maturação cerebral, ali, transformação do cérebro, nas sinapses, nas conexões, para ele aprender aquela habilidade. Tá? O salto no prematuro, Lidiane, a gente conta sempre pela idade corrigida, tá? Até para os bebezinhos termos que nasceram de 39 semanas, 37 semanas, a gente conta sempre pela idade corrigida de 40 semanas. Mas, gente, os saltos de desenvolvimento, eles não são matemáticos, tá? Então, quando você tem um aplicativo que fala para você que o seu bebê está em salto, cuidado, porque às vezes o salto pode vir um pouquinho depois ou pode vir antes. Não é matemático, tá? Mas a gente conta de uma forma geral pela idade corrigida. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o último conceito então aqui pra gente acabar, pra não ficar tão longa também a live. Conceito de esterogestação, que eu falo bastante também. Se o seu bebê tá na esterogestação, calma, respira, tá tudo bem. Esterogestação vem da palavra, a palavra éstero vem de fora e gestação, gestar, ou seja, gestar fora, né? Ou seja, eu vou gestar fora do útero. É o bebezinho que está sendo gestado aqui fora, aqui nesse mundo. O conceito de esterogestação, ele veio de um antropólogo, Ashley Montagu, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele, estudando, ele viu que os mamíferos, todos os mamíferos, eles nascem e, de uma certa forma, prematuros, digamos assim, né, imaturos do ponto de vista de alguns órgãos, né, neurológico, gastrointestinal e por aí vai. Mas aí nós, seres humanos, somos os mamíferos que nascemos mais imaturos. Por exemplo, um bezerrinho, gente, o bezerro nasce e anda em horas, tipo, ele nasceu, daqui a algumas horas o bezerro tá andando, né? Nosso bebezinho vai andar com 1 ano de vida. Então, nós somos os mamíferos mais imaturos que existe. E aí ele percebeu que os nossos bebezinhos até 3 meses de vida, eles são extremamente maturos em vários órgãos. Não apenas do ponto de vista neurológico, né? Tem toda essa dificuldade para dormir, não gosta de dormir de dia, chora, entra em efeito vulcânico, fica estressado, né? Mas também do ponto de vista gastrointestinal, então as cólicas, os desconfortos abdominais, geralmente eles duram até o 3º mês de vida. Além disso, a gente tem outras maturidades em outros órgãos também. Então, ele percebeu que era para, em teoria, a gente gestar o bebê por 12 meses, em vez de 9. Era para o bebê nascer como se ele fosse sair ali do 3º mês de vida. Mas como o bebê de 3 meses de vida tem uma cabeça enorme, é um bebê enorme, não cabe na gente.
A gente não conseguiria gestar esse bebê dentro da nossa barriga. Então daí vem um conceito de esterogestação, que é você gestar o seu bebê fora do útero, durante esses primeiros 3 meses de vida. Por isso que eu falo tanto do colo, do sling, nos primeiros 3 meses de vida. O bebê precisa de colo, precisa de ficar grudado na mãe, porque ele tá imaturo, não era nem para ele ter nascido, em teoria, era para ele estar dentro do útero da gente. Então, até o seu bebê sair da esterogestação, né, passar ali do 3º mês de vida, você precisa dar muito colo, muita atenção, muita segurança. Isso vai ajudar o seu bebezinho, quando ele for crescendo, a se sentir seguro, a conseguir sair do colo. Então, essa ideia que a gente tem de que o colo vai viciar o bebê é totalmente errado. É o contrário. Quando você coloca o seu bebê para dormir no colo, que você não tem medo de viciar ele nos primeiros 3 meses de vida, que você amamenta, deixa o bebê sugar, pelo contrário, você vai estar favorecendo o seu bebê a ser um bebê mais seguro depois da esterogestação. Você vai favorecer esse bebê a quando ele passar desse período, desses primeiros 3 meses de vida, ele vai conseguir dormir fora do colo, ele vai conseguir ficar mais tempo fora do seu colo, né? Ele vai demandar menos essa necessidade de estar grudado em você, ele vai sugar menos porque a sucção vai diminuindo e por aí vai. Então, bebezinhos abaixo de 3 meses, você não precisa ter medo que o bebê durma mamando, que o bebê durma no colo, né? Que isso vai viciar. Não é que vai viciar, tá? É uma necessidade. Óbvio que você vai estar sempre atento e você vai sempre testar colocar o seu bebê para dormir fora do colo de dia, né? Vale a pena. Mas não fica com essa noia de que não pode dar muito colo porque vai viciar, porque pelo contrário, tá? Quanto mais colo você dar nesse período, quanto mais seguro você deixa o seu bebê nesse período, mais fácil fica depois que ele sai da esterogestação, certo, meninas? Então isso é a esterogestação.